Quando você faz... Olá! Vamos começar mais um programa Top Pet aqui no Top Media News. Meu nome é Bárbara Bastos, eu sou médica veterinária aqui no Pet Shop Amor Emil e hoje nós vamos falar sobre saúde bucal em cães e gatos. Vocês sabiam que mais de 80% dos cães, já de 3 anos para mais, já começam a apresentar ter mau hálito? O hálito dele deve ser um cheiro neutro que não incomoda o tutor. Aqui a gente tem o Bento, que é um cão jovem de 2 anos, ó. Sozinha, que é o ideal que seja para um cão. E o que é doença periodontal? Vai deixando a gengiva com aquela bordinha vermelha que causa sangramento, que daí já é uma periodontite. Em alguns casos, as placas bacterianas, elas vão crescendo, vai empurrando a gengiva para cima e vai expondo a raiz do dente, que na verdade acaba ficando coberta pela própria placa dentária. Em alguns casos, o animal ele acaba perdendo o dentinho, porque como a raiz do dente fica exposta, o dente fica mole e às vezes quando o tutor vê, esse dentinho simplesmente já foi. Além de causar problema direto na boca do animal, tem vários outros problemas sistêmicos que essas bactérias podem causar. Então, além do mau hálito, do processo inflamatório, da dor crônica que o animal sente e o mau hálito, essas plaquinhas de bactéria, às vezes elas se soltam, o animal pode ingerir. Vai para a corrente sanguínea, pode causar endocardite, que é um probleminha no coração por conta das placas bacterianas, além de problemas no fígado e nos rins. Então, fazer a prevenção da formação das placas bacterianas, no caso o tártaro, é primordial para a saúde completa do seu pet. Os principais sintomas ou sinais que o seu cão mostra quando está começando com um problema periodontal, ele pode apresentar o mau hálito, acho que é a primeira coisa que o tutor nota, dificuldade para mastigar, porque a gengiva ela está inflamada, ela está sensível, então às vezes comer a ração ou comer algum mordedor desses naturais causa sangramento gengival. Causa amolecimento de dente, consequentemente o animal ele vai ter dificuldade para se alimentar e às vezes ele vai ter muita salivação. Aqui, como eu falei, ó, a gente tem a evolução do tártaro, em alguns casos chega nesse ponto aqui, esse escurinho todo já é tártaro e olha como é que é diferente dessa última imagem para essa primeira. Aqui a gengiva já está bem inflamada, já está tendo reabsorção óssea, então é um dentinho que ele já está mole. Gatos também fazem problema bucal. Eles também têm a periodontite, mas gato acaba tendo doenças mais específicas e o tratamento é diferente em alguns casos. Então, gato é um animal que ele, apesar de ser mais sensível para dor, ele vai mostrar menos sinal de dor. Já peguei gatos aqui com a boca completamente inflamada, a gengiva estava aumentada, os dentinhos quase não apareciam e o gato estava comendo normalmente. O tutor ele não olhou a boca do animal, ele trouxe porque achou que estava com mau hálito. Foi o único sinal que ele viu. Então, gatos tem que prestar bastante atenção, examinar o tutor, olhar essa boquinha, porque boquinha pequena, a doença ela vai evoluir rápido. Então, ficar sempre de olho nos dentinhos do seu pet. O que a gente pode fazer de prevenção? Existem pastas de dente que têm uma ação melhor do que algumas. Tem sempre aquelas pastinhas baratinhas que acabam dando só um cheirinho bom na boca do animal, mas não tem uma boa eficácia na limpeza. Eu gosto muito de usar pastas dentais que são enzimáticas. Algumas não precisa nem escovar o dente do animal. Você pode passar no dedo, espalhar no dentinho e algumas vão fazendo a quebra dos cálculos dentários e evitando a formação de novos cálculos. Porém,
Dependendo do quadro, essas pastas de dente elas não têm um efeito significativo. Pode ajudar a retardar a evolução da doença, mas não vai resolver. Então, a escovação dentária, ela deve ser feita regularmente, lembrando que os animais eles não fazem escovação. Então, a ração ela tem que ser dura para ir causando esse atrito nos dentes e facilitando a limpeza. Os mordedores naturais ou ossos, né? O pessoal gosta de dar osso de verdade para cão, porque também vai fazendo esse atrito, ajudando na limpeza. E os petiscos, que são específicos para a limpeza de dente, que ajudam a retardar o aparecimento de cálculo dentário. Eles vêm com a formulação específica para essa parte de dentinho. Às vezes, alguns componentes são os mesmos das pastas de dente, então também ajudam muito. Quando o animal está num grau muito avançado de tártaro, eu já coloco desse terceiro dentinho aqui para frente, é a limpeza que tem que ser feita em centro cirúrgico, porque aí o animal ele tem que receber uma anestesia geral, porque daí esses dentinhos eles vão ser limpos com ultrassom dentário, que vai fazer a quebra dessas placas bacterianas e vai fazer a remoção delas. O que acontece? Nesses casos aqui e principalmente aqui, o animal já está apto a ter essa perda dentária. Alguns dentinhos, quando a gente tira a placa, ele já cai, ele já sai junto com a placa, e alguns eles estão tão moles que é necessário fazer a extração. Então, dependendo do grau que tiver os cálculos dentários, os tártaros, alguns animais acabam perdendo vários dentinhos na limpeza, principalmente os que são idosos. Por isso, a limpeza regular e o cuidado diário com a boquinha do seu pet é essencial. Muito problema que eu vejo aqui no consultório é o tutor falar que não consegue fazer essa escovação em casa. Então a gente acaba fazendo aqui no banho quando o tutor ele traz o kit dental. Mas é uma coisa que o pet ele tem que ser acostumado desde pequeno. Ou mesmo adulto vai acostumando, deixa ele cheirar a escova, dá uma escovadinha no dente, dá um petisco, recompense ele por ele ter deixado fazer a limpeza. As rações duras, como eu falei, elas ajudam com atrito na hora que o animal come. Os petiscos, os mordedores naturais e os ossos também, porém eles não fazem milagre. Eles não substituem a escovação. Ah, mas está com mau hálito. Só fazer a escovação não vai resolver. Chega a hora de fazer aquela limpeza com anestesia geral no centro cirúrgico. Então, o cuidado ele tem que ser diário. A escovação, quanto mais vezes por semana for possível fazer, melhor vai ser para o seu pet. E os petiscos que ajudam, mas não fazem milagre. Como que está a saúde bucal do seu pet aí? Você tem olhado para os dentinhos dele para saber como é que tá? Procure o seu médico veterinário, peça para fazer uma avaliação e te ajudar nessa questão de como fazer a limpeza, e se já tiver num caso mais grave como esses aqui, ele vai te orientar em como proceder. Gostou do vídeo? Comenta aqui, tira dúvida, compartilha com quem está passando por esse problema e nos vemos na próxima semana.